só quem tá aqui de novo. Dessa vez com a pele já preparada. Olha só como ficou bonitinha, vai. Mereço até um joinha nesse vídeo depois dessa preparação de pele, né? Enfim, se você quer saber como eu preparei a minha pele, vá lá no meu Instagram, que é @LeticiaDamascena, e eu deixei um mini tutorial pra vocês do passo a passo dessa preparação, ok? Pra começar o vídeo, a gente vai usar essa paletinha de sombras da Boca Rosa by Payot, que além de linda é super cheirosa e que eu tô apaixonada. Bom, e o primeiro produto usado é esse corretivo da Maquier na cor Caramelo, que eu tô apaixonada também. Era um produto que eu tava louca pra testar e assim, eu super recomendo. O preço é um pouco salgado? É um pouco salgado, mas ele é maravilhoso, compensa muito. Ele, além de ter uma alta cobertura, ajuda muito na pigmentação das sombras, então fica aí a dica pra vocês, tá? Enfim, começo aplicando ele por toda a minha pálpebra, vou espalhando, dando batidinhas até ficar uniforme. Agora eu venho com o pó banana da Luisance e com um pincel pra pó, eu vou ali selando a minha pele com a minha pálpebra. Porque como eu passei o corretivo depois de preparar a minha pele, ele fica com uma divisão, então eu tenho que dar o acabamento dessa pele. E agora vamos usar a protagonista do vídeo, vamos usar a terceira sombra, que é mais alaranjada, e com o pincel de esfumar mais gordinho, eu vou depositando ali no canto externo do olho. Gente, essa sombra é muito pigmentada, assim, superou as minhas expectativas. A Bianca Andrade simplesmente arrasou nessa linha, porque ela pigmenta maravilhosamente bem. Vou depositando essa sombra e ao mesmo tempo esfumando com o que resta no pincel e vou trazendo ali pro côncavo. E agora com a segunda sombra da paleta, que é o marrom mais terroso, eu venho com um pincel de esfumar menor e vou depositando ali no canto externo. Primeiro eu deposito para depois esfumar. E faço da mesma forma que eu fiz com a primeira sombra. Deposito no canto externo e venho esfumando aos pouquinhos e com paciência ali pro côncavo. O intuito dessa maquiagem é marcar bastante o côncavo, então é por isso que eu faço isso com as duas sombras. Daí eu volto com a primeira sombra e com o primeiro pincel que eu usei e vou fazendo a transição dessas duas cores, para não ficar tão marcado. Venho com o corretivo da Ruby Rose na cor L1. Eu gosto desse corretivo, gente, porque além do aplicador dele ser muito fácil para fazer um semi-cut, ele pigmenta super bem também. E eu sempre uso a cor L1 por ser mais branquinha, sabe? Para pigmentar melhor a sombra que eu for pôr em cima. Depois eu venho com um pincelzinho língua de gato e vou fazendo o desenho do meu semi-cut. Agora eu vou usar essa corzinha aí, que é a quinta da paleta de sombras, que é a única sombra cintilante. E com um pincelzinho mais preciso, eu vou depositando essa sombra. Eu tenho mania, gente, de depositar com batidinhas, porque pra mim fica mais fácil, que aí eu tenho o meu limite pra não ultrapassar, entendeu? Pra eu não subir essa sombra. Então eu vou depositando ela ali apenas em cima do semi-cut. E no finalzinho, eu já vou depositando com mais cuidado, com menos precisão, pra ficar aquele efeito degradê, pra ficar aquela transição bonita. Agora eu vou usar a primeira sombra da paleta, que é o marronzinho, e com esse pincelzinho aí de esfumar menor, porém gordinho também, eu vou depositando ali no final do meu semi-cut, que é para ele encontrar com o meu côncavo externo e com o final do meu semi-cut. Então primeiro eu vou depositando, depois eu tiro o excesso desse pincel e vou fazendo a transição dessas duas cores. Feito a transição, eu venho com a última cor da paleta, que é a cor preta, e com um pincelzinho menor eu vou depositando apenas no côncavo externo, porque o meu intuito era fazer um delineado infinito, porém essa sombra não superou as minhas expectativas. Agora eu venho com o meu delineador da Eudora e começo com ele mais fino e vou engrossando até o meu côncavo externo. Vou ajeitando ali com paciência para ficar bonitinho e bem uniforme. Agora eu volto com a sombra preta e vou depositando ali no final do meu delineado para dar a impressão de um delineado infinito. Daí eu tiro a sombra ali que caiu, porque essa sombra esfarela muito. E agora eu venho com a minha máscara de cílios da Ruby Rose, que, gente, essa máscara é super baratinha e é maravilhosa. O aplicador dela é pequenininho, então nem os cílios passa despercebido. É muito boa, super recomendo. Agora é hora de colar os cílios postiço e eu vou usar a cola da Macrylan branca. E, gente, pra colar os cílios não tem segredo. Eu passo a cola ali, deixo ela secar um pouco. Depois eu já coloco meus cílios no centro do meu olho e vou pressionando para ele colar bem. Depois as pontinhas que ficaram soltas, eu venho pressionando também no olho e pronto, o cílio está colado.
Agora na parte de baixo a gente vai usar as mesmas sombras que usamos na parte de cima. E eu começo com a terceira sombra da paleta, depositando com esse pincelzinho de esfumar menor. Depois eu venho com a segunda sombra da paleta e com um pincelzinho de mais precisão, eu vou depositando bem ali rente os cílios e já vou esfumando junto com a primeira sombra para fazer a transição. Vou usar o lápis da Natura Aquarela, que é um dos meus preferidos, porque eu acho que esse lápis tem muita pigmentação e ele desliza muito fácil. Então eu vou depositar ele por toda a minha linha d'água e um pouquinho fora dela, para depois a gente esfumar junto com a sombra preta. Agora eu venho com um pincel chanfrado e vou espalhando esse lápis para ele não ficar muito grosso, entendeu? Então eu vou deixando ele mais leve, vou suavizando ele. Passo a sombra cintilante da paleta com esse meu pincel lápis bem aí no comecinho do olho para dar uma iluminada. Passo a máscara nos meus cílios inferiores. E agora, para finalizar a maquiagem, vamos passar o batom. E esse é um nudezinho com fundo marrom da Ruby Rose. Vou deixar o nome dele aí na tela, porque infelizmente eu esqueci de gravar ele para vocês. E pronto. E finalizamos a maquiagem, ela está pronta e esse é o resultado, meninas. O intuito desse vídeo era testar a paleta de sombras da Bianca pra Paiô. E, gente, a paleta é maravilhosa, eu super recomendo. Ela compensa sim o valor. Além de super pigmentadas, também são muito cheirosas. E, enfim, o resultado foi esse, eu amei. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o joinha aqui embaixo. Se inscreva no canal. E é isso, espero vocês no próximo vídeo. Beijos!